Como você está? Tudo vai bem? Tudo certo? Hoje estou me sentindo diferente aqui, vendo todo mundo de cima. Como passaram a semana? Tudo vai bem? Tudo tranquilo? Sempre com a graça, e como a gente aprendeu semana passada, que nós temos um guardião, não é verdade? Quem que é o guardião da nossa mente? Quem lembra? O guardião da nossa mente é a paz. Lembra que a gente falou semana passada? A paz que guarda todo entendimento, que existe um sentinela na nossa mente. Essa mente é a paz do Senhor. E ela é uma paz o quê? Sobrenatural. Então, a paz de Deus, ela não depende do quê? Das circunstâncias terrenas. O tema dessa aula que a gente está tendo é o quê? E a renovação da nossa mente. Nós já tivemos 2 aulas sobre esse tema e a gente estudou já algumas coisas. Eu vou relembrar para vocês. A gente está estudando, a gente está vendo então o que? O poder da oração no processo de uma mente, o quê? Transformada, renovada, certo? Na primeira aula a gente viu como a nossa mente funciona, como ela se programa, como ela responde às coisas, aos estímulos. E nós estudamos e vimos o quê? Que ela funciona basicamente em 7 pontos, certo? Vamos lá, a gente viu então na primeira aula que o quê? A mente, quando ela recebe um estímulo, ela responde de uma forma. E acontece esses processos. O primeiro processo é a atenção, é o nosso foco. Lembra lá que eu dei um exemplo para vocês da mão no fogo? A gente coloca a mão no fogo, a gente sente o calor. O calor é o estímulo, certo? Esse estímulo, que é a atenção, que é o nosso foco, ele entra ali nos nossos neurônios, vai lá na nossa mente e ele começa a ser processado. Então a gente recebe o estímulo e o segundo passo é o quê? Vamos junto para a gente acordar. Como é que é a interpretação. Eu coloquei a mão no fogo, recebi o estímulo, meu corpo interpretou como o calor. Como está quente, mas está muito quente. Isso gera o quê? Uma reação emocional, uma resposta emocional daquela interpretação. Em relação ao calor, ali já começa a dar o quê? Dá medo da gente se queimar. A resposta emocional é de proteção, certo? Essa resposta emocional vai gerar uma vontade. Essa vontade vai ser, nossa, eu tenho que tirar a mão dali. Aí essa vontade leva a uma ação. A ação, eu tiro a mão. Ele manda um outro impulso para os músculos do meu braço e contrai os músculos e acontece a resposta frente àquele estímulo. Essa ação leva a uma memória, um feedback, que é quando a gente repete, o corpo vê, faz o processo de retroalimentar o sistema. Essa resposta que eu tive foi boa? Sim, porque eu não me machuquei. Aí o que acontece? Toda vez que eu sentir algo muito quente, meu corpo vai lembrar dessa resposta que eu tive, e aí ele já vai ter o último passo é o hábito. Ele já gera um padrão de resposta. A gente aprendeu também nessa primeira aula que então o cérebro ele caminha nesses padrões. Ele forma as chamadas trilhas mentais. Lembra que eu falei para vocês? Uma trilha usada várias vezes, ela fica o quê? Muito nítida, muito batida, muito claro. Por que o nosso cérebro trabalha assim? Porque ele é preguiçoso. Lembra que eu falei para vocês? Apesar de a gente ser muito inteligente, o nosso cérebro trabalha por meio dos hábitos e dos caminhos mais fáceis. Por quê? Para não gastar energia. Certo? Ele é um órgão relativamente pequeno, ocupa aí 2% da massa do teu corpo, mas ele demanda muita energia, ele consome 25% da sua energia. E para não gastar tanta energia, o que ele faz? Ele usa as trilhas mentais. Ele caminha por esses caminhos que são mais fáceis, que foram moldados pelos hábitos. Lembra que eu dei o exemplo da comida? Eu sinto o cheiro, o estímulo cheiro, o meu cérebro começa a interpretar isso daí, gera ali uma reação emocional. Lembra que eu falei da comida de mãe? Falou, cheiro de comida de casa.
Gera o que então? Uma vontade. Essa vontade vai levar o que? Uma ação. A primeira ação que acontece é o que? A nossa boca enche de água. Fala, estou com vontade de comer, então eu quero comer. Então meu corpo se prepara para comer. Aí eu como. Isso leva o quê? A uma memória, um feedback. Aí o corpo fala, nossa, eu senti esse cheiro, me deu essa vontade. Interpretei, me deu uma reação emocional, nesse caso ali de aconchego, deu uma vontade, eu fiz essa vontade e deu certo, eu comi, virou um hábito. Então toda vez que eu sinto o cheiro, minha boca enche de água, porque já é um hábito. Aí na primeira aula a gente falou o quê? Sobre os 2 primeiros passos. Qual é o primeiro passo? É a atenção. E o segundo passo é a interpretação. A gente viu ali sobre Davi, né? Salmo 16:8 diz assim, né? Tem o Senhor diante de mim, à frente de mim, Ele com a minha direita não serei abalado. Aí eu falei para vocês, Davi, né, diante, né, tendo o Senhor à frente, vendo o Senhor, colocando Deus em posição de foco. O estímulo de Davi era bom, certo? E a reação que Davi tinha é o quê? De confiança. Por que de confiança? Porque o estímulo que ele recebia era o Senhor. Com isso que ele não seria o quê? Abalado. Ele não tinha medo. A gente também trabalhou sobre a interpretação, né? A gente falou que a oração, ela atua no processo de interpretação como um filtro. Ela filtra as coisas que nós recebemos, certo? Aí na aula passada, a gente trabalhou sobre, então, as reações emocionais e as nossas vontades. E a gente usou também o texto de base que a Naira trouxe agora de manhã, né? Filipenses 4, do 6 ao 7, que diz, né, para nós não andarmos ansiosos por coisas nenhumas, né? Mas o quê? Contudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresente os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Aí eu comecei agora de manhã lembrando vocês que a gente tem um guardião. Guardião do quê? Da nossa mente. E quem é ele? A paz. E ela depende do homem? Não. Isso é haja o que hajar, houve o que houver. A paz de Deus, ela não fale, não muda. Cara, isso é uma revelação para a nossa vida muito poderosa. De todo dia de manhã eu abrir meu olho e lembrar que a paz que eu recebo, ela não depende das circunstâncias naturais. Quem te para? Quem te segura? Só o semáforo. Só o semáforo. Glória a Deus, a luz voltou, amém. Obrigado, Senhor, porque tua bondade sempre está sobre nós. Mas eu vou continuar aqui em cima porque dá muito trabalho. Né? Não gostei. Mas continuando, isso é incrível. Você entender que existe em você um guardião que cuida da tua mente e ela chama paz de Deus. E essa paz, ela não sai. Ela não arreda o pé. Porque o nosso Deus, ele é um Deus constante. Não um Deus emocionalzinho, revoltadinho, que, não gostei do que o Natan fez hoje. Ele vai sofrer. Como muitas vezes a gente age, né? Não. Ele dá, ele cumpre. Ele cumpre. Ele é Deus. Ele não é homem. O homem falha, Deus não. A gente viu sobre a paz, a gente viu muito sobre a gratidão, a gente trabalhou um pouco também sobre a questão da ansiedade. E hoje, então, a gente vai ver os 3 últimos pontos. Quais são? Que é a ação, a memória e o hábito. Vamos lá. Então, toda renovação da mente precisa ser o quê? Consolidada em uma ação. Pensamentos transformados geram atitudes diferentes e atitudes repetidas geram hábitos novos. Lembra que eu falei? Quando a gente faz aquela ação, gera um feedback, e quando eu repito aquela ação, aquilo torna um hábito.
Então, as atitudes repetidas, as boas atitudes, geram hábitos novos. A oração, então, nos conduz a esse ponto em que a verdade deixa de ser apenas a revelação. Ali, até o ponto 4, a gente está trabalhando aonde? Só dentro da nossa mente. Lembra que eu falei que a nossa mente é o sistema operacional do telefone? É o nosso software? Então, até aqui a gente falou só do nosso mental, do nosso espiritual. Agora a gente vai sair do espiritual e trazer para o mundo real, o mundo palpável. A gente vai começar então a ver a oração que muda de forma visível. Lembra que semana passada eu trouxe um estudo da Escola de Medicina da Universidade da Califórnia que falava que as pessoas que oravam tinham um centro de controle emocional, tinham um centro de resposta mais desenvolvido? Exatamente. O grupo que não orava tinha esse centro do cérebro menos desenvolvido, e o grupo que orava tinha massa encefálica, então tinha mais tecido cerebral, ou seja, tinha mais neurônios, as respostas eram melhores mediante a oração. Aí a gente já começou a ver então a oração saindo do terreno espiritual e vindo para o nosso mundo real. Então, a gente sai então da revelação e torna a nossa prática diária. É ali então no chão da vida que Deus o quê? Semeia na mente durante a oração. A oração começa a florescer o quê? Um comportamento novo. Olha só, a gente vai trabalhar agora um texto que eu gosto muito. Paulo resume esse processo lá em Romanos 12. Vamos a partir do versículo 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas o quê? Transforma-se pela renovação da sua mente. Transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui Paulo, eu falei para vocês já, não lembro se na primeira ou na segunda aula, Paulo já estava trabalhando um negócio que chama de neuroplasticidade, de moldarmos a nossa mente. Aqui Paulo está dizendo que o quê? Para nós não fizermos o quê? Não nos moldarmos a esse mundo, mas transformar-nos pela renovação da nossa mente. A transformação só acontece depois da renovação. É necessário ser renovado para que eu seja transformado. Vinho novo em odres velhos, dá certo? Não. Tem que trocar o quê? O odre, para receber o quê? O vinho novo. Olha só. A palavra traduzida aqui como transforme-se, vem do grego metamorfo. O termo que expressa uma mudança profunda de forma. Uma mudança que ocorre de dentro para fora. Para você ter ideia, esse termo no grego, a gente encontra também em Mateus 17:2. Abre lá, Mateus 17:2. Olha o quão profundo é isso daqui. Mateus 17, a partir do versículo 1, diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Versículo 2. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face, aconteceu o que com a face de Jesus? Brilhou como o sol. E as suas roupas se formaram mais brancas como a luz. A transfiguração que Paulo trabalha em Romanos 12 é a mesma transfiguração que acontece com Jesus. Aqui a gente está vendo na transfiguração de Jesus o quê? A manifestação da glória de Deus visível. Aí gera uma dúvida, em mim gerou pelo menos. Mas Jesus já não manifestava a glória de Deus por meio dos milagres? Jesus manifestava a glória de Deus por meio dos milagres, certo?
Mas a glória aqui que a gente vê da transfiguração é a glória visível, plena, palpável, demonstrando que Jesus era quem? Filho de Deus. Ou seja, essa mesma transformação profunda que Jesus teve de manifestar a glória de Deus, também acontece em nós, através da nossa mente. É uma transformação profunda, íntima, de dentro de nós. Isso é muito incrível. E a oração que nós fazemos e a vida que nós temos, o Deus que nós cremos, é o Deus que faz isso, que nos transforma ao ponto de ter a glória visível, amém? De manifestar a glória dele. A palavra, então, traduzida aqui, transforma-se, vem do grego metamorfo, igual eu falei para vocês, né? Quando, então, a glória de Jesus interno se manifestou exteriormente. Isso mostra que Paulo não está falando de um esforço moral ou de uma mudança de comportamento, mas de uma transfiguração espiritual, onde o que Deus já fez dentro de nós, pela graça, começa a se refletir em cada área das nossas vidas. Começa a aparecer. Então, sai do espiritual e vem para o real. É esse ponto onde a oração trabalha ali, da mudança da nossa ação. A transformação não é algo que o homem produz, mas é algo que o Espírito manifesta conforme a mente é realinhada à verdade de Cristo. Quanto mais a nossa mente é transformada aqui pela oração, mais ocorre o metamorfo e mais nós temos o quê? Essa manifestação da glória em nós, amém? Aqui há outro termo muito importante. A segunda expressão essencial dessa passagem é o quê? Pela renovação da sua mente. Em grego, a palavra renovação quer dizer anakainosis. O termo anakainosis vem de ana, que quer dizer novamente, de forma contínua. E kainos vem de novo em qualidade. Diferente de neos, que significa novo em sequência, kainos fala de algo renovado em natureza. É a mudança total da natureza humana. É nisso que a gente crê, a esse ponto. Mas é algo constante. É diário, dia após dia. Por isso, a anakainos descreve uma renovação progressiva e constante. É um processo contínuo. Não é um evento isolado. É a mesma palavra que está lá em Tito. Vamos lá para Tito. Tudo certo até aqui? Conseguindo entender a grandiosidade de tudo isso? Essa transformação da nossa mente profunda. Tito 3, 5. Não por causa dos atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. O Espírito Santo pratica em nós todos os dias o quê? Anakainos. A renovação constante. Olha só, então, ou seja, a renovação é obra de quem? É obra de quem? A renovação é obra do Espírito. É obra minha? Não. Quem renova é o Espírito que continuamente atualiza a nossa mente segundo a nova realidade do reino. Então, renovar a nossa mente não significa adquirir novos pensamentos apenas. Não é só isso. Mas é o quê? Substituir a lógica do mundo pela perspectiva do céu. Por isso que é uma transformação profunda. Porque a gente para de viver terrenamente e começa a viver o reino. A nossa mente é transformada. Lembra que a gente leu que cabe à mente do homem entender as coisas do homem e o Espírito Santo discernir as coisas de Deus? E nós temos o Espírito e nós não temos? Ou seja, nós conseguimos e nós discernimos as coisas de Deus. O verbo indica uma ação contínua. A mente está sempre sendo lavada, reconfigurada e impregnada pela verdade do céu.
a cada oração, a cada exposição, ou seja, a cada estímulo que você faz, a cada leitura da palavra que você faz, o Espírito Santo desfaz os padrões antigos e imprime novas conexões. Cada novo estímulo que nós recebemos, nós mudamos, nós melhoramos a nossa trilha e isso muda os nossos hábitos. É por isso que a transformação ela se torna o quê? Visível. Quanto mais a mente é renovada, mais o comportamento se alinha naturalmente à natureza de Cristo. Por isso que nós podemos dizer, não sou mais eu quem vivo, mas porque em nós acontece ou naquele em nós todos os dias, por meio do Espírito, ao ponto do que essa transformação sair do espiritual e vir para o real. Ao ponto do que de nós refletirmos a glória de Deus. É isso que a oração faz. Ela nos transforma a esse ponto. Muda completamente o nosso padrão. Quando Paulo concluiu dizendo, para que sejam capazes de experimentar e provar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, ele usa um outro verbo aqui, que significa o quê? Testar e aprovar pela experiência. Isso quer dizer que a vontade de Deus não é apenas conhecida aqui dentro. A gente não vai só conhecer quando nós oramos a vontade de Deus aqui, mas a gente vai fazer o quê? Pela experiência, nós vamos fazer o quê? Nós vamos viver a vontade de Deus. Meu Deus, isso é muito profundo. Você não só entende no seu pensamento que você tem um Deus que te ama, que te deu tudo. Não! Você sai da tua mente e você começa a viver essa boa, perfeita vontade de Deus. E assim nós o quê? Nós crescemos, nós avançamos. Amém? Amém. Portanto, esse versículo ele descreve então um ciclo espiritual. O Espírito Santo renova a mente, essa renovação produz a transfiguração do nosso interior, e essa transfiguração leva o homem a experimentar no cotidiano a vontade perfeita de Deus. E isso é o quê? Continuamente. Uma mudança constante, onde o quê? A verdade de Deus substitui as mentiras do mundo, onde a graça substitui o medo, e o homem volta o quê? A pensar, sentir e agir como filho. Amém? Isso muda completamente a nossa perspectiva. Olha o quão poderoso é a transformação da oração sobre nós. Olha só, mas então, igual eu falei para vocês, então isso é um processo. Paulo escreve lá em 2 Coríntios 4, 16. Por isso não desanimemos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior o quê? Dia em? Mesmo que as situações nos aflijam, mesmo que as dificuldades batam à nossa porta, mesmo que o cansaço bata em nós, o que Paulo fala? Fica assim? Anda assim? Recebe essa tristeza assim? Põe o jugo, anda assim? Igual eu falo, Senta na barriga e anda assim? Não. O que ele fala? Pelo contrário. O que é o contrário de desânimo? Ânimo. Alegre-se. Por que eu tenho que ficar alegre? Porque eu tenho que lembrar que o quê? O meu homem interior, o meu espírito está fazendo o quê? Renovando dia a dia. Então, todo dia que nós abrimos os olhos, todo dia que nós levantamos, nós temos que nos alegrar e lembrar o que? Nossa, estou sendo renovado. Mas é eu que faço? Não. É o Espírito Santo. Aí eu paro de ter a atitude de andar sentado na barriga. O que eu faço? A Márcia, como professora de Educação Física, até a postura melhora, não melhora, Márcia? Você entende que a renovação constante está sobre você. Todos A gente está vendo cumprir aqui outra promessa também, que Jesus fala. Ele ia enviar o quê? Consolador.
que estaria conosco de vez em quando? Todos os dias, até a consumação do século. A palavra de Deus não é brinquedo, né? Cara, todo dia, sendo renovado, a graça manifestada, o Espírito trabalhando em nós. A gente vai tropeçar? Claro que vai. A gente vai errar? A gente vai, mas a gente não vai permanecer. E a gente vai errar cada vez menos porque nós vamos entendendo, minha mente vai sendo transformada, vai sendo renovada ao ponto do quê? Disso se manifestar. Aí ocorre a mudança. Cada oração sincera, cada momento de comunhão, cada entrega de pensamento equivocado é uma pequena restauração interior. A oração, ela é um exercício da mente espiritual. Quanto mais nós praticamos a oração, mais sensível a ela se torna a voz do Espírito. Quanto mais oramos, mais ouvimos, porque o Espírito ora em Nós. A gente já teve essa aula, foi a nossa terceira aula. Por isso que quanto mais eu oro, mais eu ouço. Mas é o teu ouvido carnal? Não. É o teu ouvido espiritual, aguçado, e você ouvindo o Espírito trabalhar com você. Assim como o corpo é moldado pelas repetições, igual eu falei para vocês, a alma também é transformada pela constância. A graça opera na repetição. Não como uma rotina vazia, mas como uma disciplina que reforça a nossa nova identidade. A graça do Senhor todos os dias reforça em nós que nós somos o quê? Filhos. E é tão poderoso essa questão que é igualzinho quando nós lemos a bula de remédio. Se você não lê a bula de um remédio, você não vai sentir sintomas nenhum. Você leu a bula, o teu corpo começa automaticamente a sentir. É assim a renovação da mente. Porque a palavra de Deus, ela não deixa brecha em nada. Em nada. Nós que estudamos, pesquisamos, o que você descobre? Que ela é a verdade. Então, o que acontece? Se a minha mente é transformada, por isso que eu consigo entender aquele texto quando a glória em Jesus brilha ali, da transfiguração ali, que a glória era tão real, tão poderosa, que foi visível. É assim a vida daqueles que são transformados. É visível, não tem que ter um esforço. Não, é visível aquilo que ela está vivendo. É poderosa essa transformação. E o que mais me chama a atenção, filho, não, professor, isso é um treinamento, é todos os dias. Eu não renovo a minha mente no início do ano, em janeiro, e acabou. Não, todos os dias a minha mente está sendo renovada pelo poder do Altíssimo. E como acontece isso? Porque todos os dias, ao ler a palavra de Deus, ao receber o bom estímulo, oportunidade da minha mente ser renovada. Então, a leitura bíblica, a intimidade e o relacionamento, ela é essencial na renovação da mente. Por isso que muitas vezes nós conhecemos gente que começa bacana aqui e logo vai abaixando, porque a mente não permite que a mente seja renovada. Então, se a mente é renovada, o meu comportamento é outro, tudo em mim é outro, porque está sendo renovado constantemente. Todos os dias. Todos os estímulos vindos do céu vão renovar a nossa mente. Todos os hábitos que nós temos ligados à nossa vida cristã vão renovar a nossa mente. Ler a Bíblia, orar, vir à igreja, ter um momento de comunhão, adorar ao Senhor, participar dos cultos. Tudo isso que são estímulos que fazem o quê? Renovam a nossa mente e reforçam a característica de filho que nós somos. Aí, constantemente, em nós vai acontecendo o quê? A renovação. Também isso, trazendo isso que a minha mãe falou, isso é muito importante porque se a gente fosse renovado de uma vez, a gente ia cair num erro, a gente ia cair na preguiça. Já mudei mesmo? Vou continuar mudando para quê? Né? Dia 1º de janeiro mudei, pimba, resolvi. Pararara. Vou buscar? Não. Vou vir? Não. Mas Deus é tão maravilhoso, tão perfeito, que Ele fala assim, ó, necessária, né, diariamente, todo dia, somente é renovada. E não é por você, é pelo quê? O Espírito que habita em você.
E se nós lembrarmos disso, nós vamos lembrar de uma história que não podia Gente, ser é assim guardada. mesmo em casa, tá? 4 horas da manhã, é assim, ó. Nós vamos lembrar de uma história que não podia ser guardada, porque senão estragava. Então a palavra de Deus em nós, não é para nós, não é para ser guardado, porque ela vira o quê? Ela vira um hábito, não vira? Logo eu me torno um religioso. Então lembre do povo, se guardar o maná vai estragar. A palavra de Deus em nós, ela é tão nova, verdadeira, que todos os dias ela tem que passar por nós. É o rio mesmo. Nós somos um rio, nós recebemos e logo nós damos, nós não estocamos. Então, eu estava aqui, o Espírito Santo me lembrou disso. O porquê que o povo tinha que receber o maná todos os dias? Para não ficar preguiçoso, para não se acomodar, para não achar que ia vir o maná. Então, isso fazia o quê? Criava no povo a esperança que o maná ia chegar. Então, a nossa mente logo iria trabalhar, ia ser uma mente renovada. Olha que coisa linda. Constantemente. Após, então, essa ação que nós vimos, vem o que, então? O feedback. Ou seja, nosso sistema, nossa mente, ela se retroalimenta daquilo que ela recebeu. A leitura que fazemos dos frutos que vivemos. Então, nós manifestamos, temos a ação. Aí nós vamos fazer o quê? Fazemos a leitura dos frutos que vivemos pela renovação. O Espírito Santo nos ajuda o quê? A interpretar cada experiência. Amém. Não como fracasso Amém. ou sucesso humano, não, mas como aprendizado. Amém, Jesus. Quando algo dá errado, ele nos ensina a discernir a lição. Lembra que a gente estudou no Pai Nosso, que era para a gente se alegrar aonde? Nas dificuldades? Que a nossa fé estava sendo o quê? Moldada, forjada? Lembra? Ali o Espírito Santo discernindo, ó, a lição que nós temos. A lição que nós passamos. Ele nos conduz o quê? A gratidão. Romanos 8:28, por gentileza. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabemos, a minha versão diz assim, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Nós amamos o Senhor? Sim. Muito. Todas as situações, tudo que nós vivemos, tudo Deus coopera para o nosso. Por isso que nós crescemos nas tribulações. Por isso que a nossa fé é amadurecida. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Cooperar é ajudar. Então a dificuldade vai te ajudar a fazer o quê? A crer? Ser. A gente não usa mais a dificuldade como jugo, como peso. A gente usa a dificuldade como degrau. Eu ponho o problema debaixo do meu pé, porque quem resolveu já foi Cristo, e eu avanço. Meu filho, isso muda a nossa vida. Isso transforma a nossa mente. A gente não está tirando que não vai ter dificuldades, é diferente. A gente está pondo a dificuldade no lugar dela, que é o quê? Um lugar de degrau. Ei, eu vou crescer. A dificuldade não vai me parar. Eu vou avançar. Por quê? Porque eu tenho a vida de Cristo. Deus me deu a vida plena e é assim que eu avanço. Olha a mudança de mente. Olha a transformação. Amém. Glória Toda a Deus. dificuldade que eu passar, eu vejo, ó, a escadinha subindo, ó. A metamorfose acontecendo. Né? Metamorfose é transformação, né? Aquela festa lá que tinha aqui, misericórdia. Olha o metamorfo acontecendo, olha a transfiguração, olha a glória sendo renovada, olha lá. E aí o degrau, você vai subindo e você vai palpando cada vez mais a glória de Deus. Sai do espiritual e entra no real. Aí você vive. Aí nós vivemos. Aí nós avançamos. Eu sempre falo para vocês, nós não temos outra escolha a não ser crescer. Glória a Deus. Eu e você não temos outra escolha. Deus não fez a imagem e semelhança dele para ser um derrotado. Não existe isso. A gente está vendo isso todos os domingos. Deus fez eu e você para a gente avançar.
É para a gente crescer. E não é para nossa glória, é para a glória Dele. porque quem faz Ele. é o Espírito, Dele. é o Espírito dele, é o Espírito Santo. Tem o eu ali? Eu já me rendi. Nós já nos rendemos, nós nos já aceitamos, já recebemos, já declaramos que ele é o Senhor e Salvador da nossa vida. Daí para frente é só crescimento. Então aí a gente viu o feedback, também tem a questão da memória espiritual. O salmista, olha só que Salmo 103, 2 diz: bendiga ao Senhor a minha alma e o quê? Não esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Ó, a memória espiritual, o sexto passo ali, a memória, o feedback. Ó, o salmista trabalhando o feedback, a memória espiritual dentro de nós. Bendiga ao Senhor. Bendizer quer dizer o quê? O que é bendizer? Falar bem. Exaltar, falar o bem. E faça o quê? Não esqueça do que? De nenhuma das suas bênçãos. Ou seja, temos que o quê? Agradecer, exaltar o Senhor e que? Lembrar o quê? De todas as bênçãos deles. Para quê? Para que a nossa memória seja cada vez mais firmada nisso. Por quê? A mente humana, ela tende a fixar o quê? O que é ruim. A gente só fixa o que é ruim, não é verdade? Nossa, se eu for para contar tragédia para vocês, meu Deus, dá uns 4 domingos só contando tragédia. Que você falou bem hoje de manhã, né? Ontem foi um dia de só... Lembra, né, que nós estávamos conversando na clínica? Imagina se você ficasse olhando só as coisas buchas que chegam lá. Ontem foi um dia só de resolver problema. Das 8 às 2. Mas daí, a gente não olha só o problema. Aí que eu falei logo em seguida, eu falei, mas graças a Deus que a gente tem suporte. Verdade. Eu não estava sozinho. Teve uma hora que a gente teve que trocar as agendas. Ó, Matheus, você atende o meu, eu atendo o seu. Aí chama o auxiliar dali, de cá, de lá. Você não está sozinho. Tinha problema? Oh, meu Deus. Se eu parar para contar para você, a gente abraça e chora junto. Vai resolver? Não. Agora eu tenho problema, mas eu tenho a solução. Amém. E tem mais, eu não estou só. Sim. No caso, lá na clínica eu tenho uma equipe enorme. Na nossa vida a gente tem o quê que está conosco todos os dias? Espírito Santo, o próprio Deus. Acabou. Dá para ir embora. Né? E tudo coopera. Tudo sempre vai cooperar. Então, porque o nosso cérebro ele só fixa o que é ruim. O trauma, a perda, a falha. Mas a mente renovada escolhe lembrar do quê? Das obras de Deus. Ó, não se esqueça de nenhuma das bênçãos. Trabalhando a mente renovada aí. A oração é o momento em que nós revisamos conscientemente a fidelidade divina. E essa lembrança cura o nosso coração. Porque quando eu paro para orar, eu começo a lembrar de tudo aquilo que Deus já fez por mim. Amém. Eu começo a revisar Glória tudo a Deus. aquilo que Ele já me deu. Obrigada, E isso cura o Jesus. nosso coração. E a nossa memória espiritual ela é ativada. Quando agradecemos, relembramos. Quando relembramos, renovamos a nossa fé. Quando nós agradecemos, lembra do coração grato, nós estamos relembrando. Porque a gente só agradece pelo aquilo que recebe. Tem como agradecer pelo aquilo que não recebe? Não. Então, quando nós agradecemos pelo aquilo que nós recebemos, nós estamos relembrando daquilo que recebemos. Quando nós relembramos tudo aquilo que o Senhor fez por nós, a nossa fé ela é renovada. A memória grata, então, ela é o terreno, ela é o ambiente onde o Espírito planta os novos padrões mentais. Assim, o que antes era lamento se torna louvor. O que antes era preocupação se torna confiança. Uma mudança total de comportamento, de atitude, de emoção. A memória é o local onde o Espírito arquiva a fidelidade divina e transforma as lembranças em alicerce. Salmo 143, 5. Eu me recordo dos tempos antigos, medito em todas as tuas obras e considero que as tuas mãos têm feito. Olha só, eu me recordo dos tempos antigos, medito em tuas obras e considero que as tuas mãos têm feito em mim. Quando a mente é curada, ela deixa de colecionar as dores e passa o quê? A armazenar a bondade de
Olha só, eu medito em todas as tuas obras, eu penso, eu recordo, eu considero, eu pego para mim o que as tuas mãos têm feito. A oração constante reescreve a narrativa da memória, substituindo o Deus me deixou por Deus me sustentou e me sustenta. Amém. Amém. Cada lembrança aqui redimida, transformada, se torna o quê? Uma âncora de fé para o nosso futuro. É por isso que Davi podia enfrentar Golias. Olha só, 1 Samuel 17:37. 1 Samuel 17:37. Ó Davi, recordando dos tempos antigos e meditando em todas as suas obras. Olha só como a mente de Davi era transformada. Davi o concluiu: o Senhor que me livrou da garra do leão e das garras dos ursos, me livrará das mãos dos Filisteu. Ó ele recordando e firmando a atitude de Deus no coração. E aí a atitude que ele lembrou se torna em uma ação concreta. Porque ele se lembrou que o mesmo Deus que livrou ele do leão é o mesmo Deus que vai livrar ele do... Ele poderia ficar: ai, mas eu fui na cova dos leões, será que Deus vai me livrar do Golias? A mudança, a metamorfo da mente de Davi. O mesmo Deus que me livrou do leão é o mesmo Deus que vai me livrar do quê? Da garra dos filisteus. Aí o que Saul disse para ele? Então, vai. Vai e que o Senhor esteja com você. E Davi foi, não foi? O que aconteceu com Golias? Morreu. Pimba. Ele confiou na funda dele? Não, ele confiou no Deus que guardou ele do leão. Tudo isso, a ação que leva então à memória, vai gerar o quê? Um hábito, que é o último passo. O hábito espiritual, o estágio em que o agir segundo o Espírito se torna natural. E o apóstolo Paulo descreve isso em Gálatas 5:25. Gálatas 5:25. Olha o hábito aí. Se vivemos pelo Espírito, andamos por onde? Pelo Espírito. Pelo Espírito. Se vivemos pelo Espírito, andamos também pelo Espírito. A palavra andar no grego significa o quê? Manter o passo, manter a linha. É o hábito, é a constância. Então, se o Espírito muda nossa mente, transforma nossa mente, renova nossa mente, nós andamos por ele, amém? Amém, glória a Deus. É o hábito da constância. Quando a oração se torna parte da rotina, ela molda a maneira de pensar, sentir e decidir. O hábito não é religiosidade, é a consistência que dá forma à maturidade. É a diferença de ser religioso. O hábito saudável, ele vai fazer o quê? Ele nos torna cada vez mais maduros, porque nós vamos praticando aquilo que nós recebemos. Um hábito saudável. A religiosidade, ela te mata. O hábito saudável faz você o quê? Avançar. Certo? Olha só que interessante. A mente que antes reagia, agora ela responde. O coração que antes agitava, agora permanece. Qual a diferença entre reação e resposta? No português são sinônimos, né? Então eles são iguais. A mente que reagia agora responde, ué. Qual a diferença de reação para resposta? Aí, a reação, ela é o quê? Ela é um movimento automático que eu tenho, só que ela nasce das nossas emoções. Então a mente que era reacional, ela é movida pela emoção, pela alma. E a alma é o quê? Boa ou ruim? Ruim? Péssima. Ela é péssima. Então a reação ela vem da emoção. É imediata, impulsiva, geralmente não passa pelo crivo da razão. É o famoso toma lá da cá. Falou, levou. Falou, levou. É a pessoa que é reacional.
Quando alguém nos fere, o impulso, então, da mente que era reacional é reagir instintivamente, pela emoção. Tanto é que dentro da psiquiatria, um cara almático, ele tem que ser o quê? Medicado. Exatamente. Porque cada hora ele está num nível de situação, ele não consegue manter um prumo, né? Então, trazendo para dentro do cristianismo, é bem isso, é o almático, é o cara que falou, levou, fez, descontou, bateu, teve. É o instinto de defesa. A reagir, então, reagir é o corpo e a mente tentando fazer o quê? Se proteger antes de pensar. Primeiro se defende, se der tempo, pensa. É o famoso porco-espinho. Ao nível neurológico, é o sistema límbico, que é a área das emoções que domina o comportamento, antes da área da reflexão, que é o córtex. Esse processo onde está acontecendo. Então, um exemplo, alguém te critica, e antes mesmo de avaliar a crítica, a gente faz o quê? Emburra. O burro empaca. Desempaca o burro. Burro empaca, você se fecha, se irrita ou tenta. Agora, a resposta, ela vem da onde? Ela nasce, se a reação nasce da emoção, a resposta vem do discernimento. Então, eu e você, nós não somos mais crentes reacionais. Nós não temos mais uma mente racional. Nós temos uma mente responsiva. Deu para entender? Por quê? A resposta passa pelo crivo do pensamento. E nós temos uma mente renovada. E quem discerne as coisas em nós é o Espírito. Então, eu e você, nós não somos mais reacionais, amém? Amém. Nós somos o quê? Responsivos. A minha mente responde. Por quê? Eu não vivo mais das minhas emoções. Eu vivo pelo quê? Pelo Espírito. E o Espírito que discerne as coisas dentro de mim. Então, eu respondo às situações. Certo? Quando, então, a resposta, quem dá a resposta é o agir o quê? A partir da nossa consciência, da razão, do Espírito que atua em nós. Mas olha a diferença no versículo, que diz assim, ó, já que vivemos no Espírito, andemos também pelo Por isso Espírito. que nós somos responsivos. Eu tenho que viver no Espírito. Porque se eu tenho a mente transformada, e nós temos, amém? Amém? Amém. Meu Deus, 3 aulas aqui falando, e vocês não receberam. Semana que vem a gente encerra. Nós também o que? Andamos, porque vai ser o quê? Uma resposta natural. Aí que está a diferença. Muda o quê? Muda o estímulo, muda a interpretação, muda a emoção que nós vimos, muda a ação, muda a vontade. E isso vira o hábito, isso gera um fruto. E nós conseguimos o quê? Viver pelo Espírito. Então nós não reagimos mais, nós respondemos. Somos crentes responsivos. Então quando alguém nos critica, e antes de falar você faz o quê? Respira, ora. Quem é? O Zé Mané? Ora, pensa. Você não vai e já responde. Tem um equilíbrio. Reagir então é um fruto de uma alma ferida. Responder é fruto do espírito curado. A reação vem da alma que ainda carrega os medos, insegurança, as crenças antigas. Ela é marcada por ser defensiva, o orgulho, a culpa ou necessidade de controle. Responder, por outro lado, o quê? Vem de uma alma que o quê? De uma mente que foi treinada a ouvir o Espírito antes de agir. Tanto é que Tiago 1,18 fala o quê? Sejam todos prontos para ouvir e tardio para responder. E se irar. A reação ela parte da dor, a resposta ela age a partir da paz. Por quê? Nós temos a paz de Deus em nós. Se você está em paz, você não precisa ser reacional. Nós não precisamos explodir. Mas a gente faz o quê? A gente respira. Quando vem aquele abençoado, aquela abençoada, aí você respira e fala, ô Senhor, que o Senhor leve de onde o Senhor trouxe, né? A gente fala, respira, fala, eu não sou reativo, eu sou responsivo. Mas o fleumático também, melancólico, pior. Mas isso é todos os dias. Então, esses hábitos, né?
A palavra, então, que eu falei para vocês, é o hábito, andar. Então, nosso coração, então, ele não reage, né? Mas ele responde. A formação de hábitos espirituais é uma das marcas mais belas da mente renovada. O Espírito transforma práticas em padrões. E o que era esforço se torna o quê? Fluidez, se torna leve. A oração diária, a gratidão espontânea, o perdão rápido, a compaixão natural. Tudo isso são o quê? Expressões de uma mente que já aprendeu o ritmo da graça. Esses hábitos não nos tornam robôs espirituais, mas faz o quê? Que nos tornam pessoas livres, que agem em concordância com o Espírito. Nos muda completamente, leveza na nossa caminhada. É o cumprimento de Filipenses 2,13. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto quanto o querer, quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. A graça começa como semente, amadurece como prática e se consolida como hábito. Paulo reforça isso em Colossenses 3, 16, 17. Olha só, Paulo reafirmando os hábitos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cante salmos, hinos, olha os estímulos positivos. E cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Amém. Tudo o que fizeres, seja em palavra ou seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças ao Pai. A mente renovada ora enquanto age e age enquanto ora. Orar não é apenas falar com Deus em momentos específicos, nós já vimos isso, mas é viver consciente da presença de Deus e em tudo que Ele faz. A vida de oração contínua é maturidade da mente transformada. Nós não reagimos, mas nós respondemos. Já não buscamos, mas nós permanecemos. Já não vivemos divididos, mas integrados à vontade do Pai. Amém? Amém. Ou seja, o hábito ele vai tornar o quê? Um testemunho. Uma vida de testemunho. Quando a oração molda o hábito ele molda o ambiente. Porque as nossas atitudes são diferentes. Quando a oração molda o hábito, lembra que a oração atua nos 7 pontos. Assim que nós conseguimos tornar e repetir e viver os bons estímulos, os nossos hábitos, as nossas boas práticas, elas vão moldar o ambiente onde nós estamos. Ou seja, eu não vou mais reagir àquela pessoa que vem tirar minha paz. Eu vou responder. Olha o hábito moldando o ambiente. Deu para entender? As pessoas passam o quê? A sentir o perfume da presença de Cristo nas nossas atitudes. Amém. Como Paulo escreve, porque nós somos para Deus o bom perfume de Cristo, 2 Coríntios 2,15. Esse é o resultado final da renovação, uma vida que exala a essência do céu. Oração, ação, memória e hábito se unem num ciclo santo. A mente pensa com Deus, o coração sente com Cristo e o corpo age pelo Espírito. E o que acontece? O céu se torna visível nos nossos comportamentos humanos. E o homem se torna o quê? De fato, templo vivo da presença de Deus. A consolidação da renovação acontece quando o pensamento de Cristo se torna o padrão natural da nossa mente. Nós temos a mente de Cristo. Já não é mais preciso o quê? O esforço para amar. Porque o amor já se tornou nossa nova natureza. Já não é mais preciso lutar para confiar. Porque a confiança se tornou o ambiente interno da nossa alma. A oração, quando contínua, transforma o agir em reflexo de ser. A mente que foi curada pela verdade começa a gerar o quê? Frutos visíveis. A mente transformada vai levar aos frutos. Sai do espiritual e traz para o natural. A cada decisão, palavra, gesto se tornam o quê? Expressões do reino. Então, a renovação da mente é o que? É um milagre que acontece no nosso dia a dia. Só para a gente finalizar, a mente renovada é, portanto,
o testemunho diário de que a graça não muda apenas o destino do homem, mas ela faz o quê? Muda sua maneira de pensar, sentir e viver, até que todos os pensamentos, emoções, hábitos expressem o reino que já habita dentro de nós. Amém? Amém. Aplauda o Senhor nessa manhã, com alegria, porque tudo isso só é possível por meio dele. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, porque nós podemos estudar cada vez mais da Tua Palavra. Amém, Jesus. E o melhor É um ainda privilégio, é Senhor. ver a Tua Palavra sendo aplicada em nós. Melhor ainda é a gente poder viver um Deus palpável, Sim, que não Senhor. fica só no mundo das ideias, Senhor que não fica só no visível, real, abstrato, poderoso. que não fica só no distante, mas é um Deus real, vivo, presente, que está conosco todos os dias, onde nós podemos ver a manifestação da Sua glória. Eu agradeço a Ti, Pai, pela vida de cada um aqui nesta Amém, manhã. Jesus. Eu declaro, Pai, nesta manhã, Pai, que essa palavra já achou solo fértil É verdade, e já deu bons Deus. frutos, Pai. Não para a nossa glória, não para a nossa honra, mas para a Tua, Pai. Amém. Muito obrigado, porque nós temos a Tua palavra que nós usamos, Pai, para crescer e avançar. Amém. E através delas, vidas são impactadas, Amém, vidas são Jesus. transformadas, Obrigada, Pai. E assim Deus. o Seu reino avança. Muito obrigada. Como é bom saber, Pai, que durante essa semana, se eu encontrar alguma dificuldade, se eu encontrar algum problema, eu sei que é um degrau onde eu vou pisar, É o Senhor verdade, está comigo, Deus. e assim nós vamos avançar. Amém. Isso é maravilhoso. Amém. Isso é incrível, Pai. Por isso eu só te agradeço, Senhor. Obrigado pela vida abundante que nós temos em Amém, Ti, Pai. Jesus. Obrigado, Amém. Espírito Santo, pela Tua presença em Amém, nós. Nós te Jesus. exaltamos, nós te Amém, louvamos. Jesus. Por isso nós temos um coração Exaltado grato. teu Mediante nome. isso nós conseguimos te Amém, adorar e te Jesus. buscar, porque nós já recebemos todas as Amém. coisas. Nós Glória temos a todas Deus. as coisas. Já não foi Aleluia. liberado todas as coisas. Todas as Amém. sortes, Pai, celestiais já foram nos dadas. Sim, e assim nós podemos Senhor. crescer e Muito avançar. obrigada, Por isso que eu Jesus. declaro nessa manhã que nós acessamos isso, que nós vivemos isso, Amém, Pai. Mediante Jesus. a Tua graça, Amém. mediante o Teu amor. Porque é Amém, somente através Jesus. de Ti e de mais ninguém. Amém. Não é por nós, mas é somente pelo Senhor. É só o Amém, Senhor que transforma a nossa Jesus. mente. É só o Teu Espírito Santo que renova a nossa mente, Amém, que muda as nossas Senhor. atitudes. Sim, e nós cremos, Senhor. Pai, que todos os dias, Pai, as nossas atitudes estão sendo moldadas, transformadas, curadas, saradas e restauradas pelo Teu Espírito Santo. Amém, Jesus. Por isso que nós te agradecemos, Pai. Por isso que nós louvamos a Ti com uma gloriosa salva de palmas nesta manhã. Santo, 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 santo é o Teu nome. Aleluia. Aleluia, Pai. Que essa mesma glória, que essa mesma graça que está aqui continue nos acompanhando, Amém. Pai. Amém. Em nome de Eu Jesus. recebo, Senhor. Amém. Amém. Vai em paz e que o Senhor te acompanhe.